Olá, sejam muito bem-vindos ao Mentalship, o lugar onde o conhecimento dobra a cada informação. Este é o 6º episódio da nossa série especialíssima sobre Napoleão Bonaparte. Os links para as fontes que a gente usou estão todos na descrição, tá bom? Se este conteúdo fizer sentido, já sabe, deixa aquele like e compartilha com quem também é fã de história. Imaginem só a cena. Ano de 1796, na Itália. Essa promessa, super ousada, foi feita por um exército que estava em frangalhos, por um general que era jovem e praticamente um desconhecido. Uma promessa que, convenhamos, parecia mais um delírio do que uma estratégia de verdade. Mas foi ela que mudaria o rumo da história da Europa para sempre. Vamos entender como isso aconteceu. E para a gente ter uma ideia do tamanho da audácia dessa promessa, a gente precisa olhar para a realidade daquele exército. O exército da Itália era um verdadeiro desastre. Pensa bem, soldados sem receber salário, passando fome, com uniformes todos rasgados. O historiador Vincent Cronin chega a dizer que era um exército à beira da dissolução. Já o Emil Ludwig é ainda mais direto, ele fala que pareciam mais mendigos armados do que soldados. A missão, olhando por qualquer ângulo, era simplesmente impossível. E no comando dessa bagunça toda, dessa força desmoralizada, estava ele, um general de apenas 26 anos de idade, magro, com sotaque da Córcega que o diferenciava dos outros oficiais franceses e sem nenhuma grande campanha militar no currículo. Para os generais mais velhos e experientes que ele ia enfrentar, ele era ninguém. Só que ele trazia uma coisa que ninguém mais tinha, uma energia que era avassaladora e uma visão completamente diferente de tudo. E foi justamente essa visão que deu origem a uma forma de lutar totalmente nova. Napoleão não estava nem aí para as regras antigas da guerra. Ele estava, na verdade, prestes a reescrever o manual inteiro sobre táticas militares. Olha só que interessante a simplicidade genial da ideia dele. Os generais antes dele olhavam para o exército inimigo dos austríacos e piemonteses como se fosse um bloco só, maciço. E aí tentavam atacar de frente. Resultado? Falhavam, sempre. Napoleão enxergou o ponto fraco, a junção entre os dois exércitos. A estratégia dele era então atacar exatamente ali, no meio, para separar os inimigos e depois destruir cada parte, uma de cada vez. Ele trocou a força bruta pela velocidade e pela inteligência. E essa frase do Emil Ludwig, nossa, ela captura perfeitamente a essência dessa nova estratégia. Os exércitos daquela época se moviam de um jeito lento, previsível. O exército de Napoleão não. Sob o comando dele, se movia com uma rapidez, com uma ferocidade que nunca tinham sido vistas antes. Ele não dava tempo para o inimigo pensar, para o inimigo se reorganizar. Ele era a própria tempestade chegando. Mas claro, uma estratégia brilhante no papel não serve para nada sem uma execução perfeita. Então a pergunta é, como ele conseguiu transformar aqueles mendigos armados numa força tão poderosa? A resposta está em 3 pilares, 3 segredos fundamentais. O segredo do sucesso dele não estava em uma única coisa, mas sim na combinação de 3 pilares. Primeiro, velocidade extrema, para pegar o inimigo sempre de surpresa. Segundo, concentrar o máximo de força no ponto mais fraco do adversário. Assim, mesmo com um exército menor, ele garantia a vitória naquele ponto específico. E o terceiro, que talvez seja o mais importante de todos, a moral da tropa. Napoleão entendeu algo que os generais aristocratas daquela época simplesmente ignoravam: a alma do soldado. Ele não era um comandante que ficava longe, numa tenda de luxo, longe da batalha. Não, ele estava lá, no meio da tropa, comendo a mesma comida, dormindo no mesmo chão. Ele conhecia os homens dele, chamava pelo nome, explicava o porquê de cada batalha. Como diz o Cronin, essa proximidade criou devoção. Ele fez com que um exército faminto passasse a acreditar que era invencível. E foi com esse exército, agora completamente transformado, que ele travou uma série de batalhas que foram muito mais do que simples vitórias. Elas foram os eventos que construíram, tijolo por tijolo, o mito napoleônico. A lenda de Napoleão foi forjada a ferro e fogo em 3 momentos decisivos. Primeiro, em Lodi, onde a própria crença dele na sua grandeza nasceu. Depois, em Arcolé, o momento em que a imagem do herói foi imortalizada para sempre. E por fim, em Rivoli, que foi a sua obra-prima tática, a batalha que selou o destino do norte da Itália. Em Lodi, a situação era desesperadora. Tinha uma ponte bem estreita, defendida com unhas e dentes pelos austríacos. Napoleão, então, liderou pessoalmente o ataque para tomar a ponte. Foi um ato de bravura que beirava a loucura. E foi ali, no meio da fumaça, do caos, que ele mesmo sentiu que algo tinha mudado. Ele escreveu mais tarde que foi naquele dia que ele percebeu que estava destinado a fazer coisas grandes de verdade. Ah, mas a cena em Arcolé, isso aqui é coisa de cinema.
E foi o que realmente cimentou a lenda dele. De novo, uma ponte. De novo, o impasse. Vendo que as tropas dele estavam hesitando debaixo de fogo pesado, Napoleão pegou uma bandeira, correu para frente do exército e virou o alvo principal só para inspirar os homens a seguirem em frente. Ludwig descreveu essa cena como o nascimento do herói romântico moderno. A imagem de Napoleão com a bandeira em arcolé se tornaria uma das propagandas mais poderosas da história. Mas a campanha da Itália revelou que Napoleão era muito, mas muito mais do que um gênio militar. Enquanto o cheiro de pólvora ainda estava no ar, um outro Napoleão começou a aparecer. O político, o administrador, o construtor de nações. Vamos ver como isso aconteceu na prática. Na parte militar, a gente já viu. Ele derrotou a Áustria e seus aliados. Mas e na parte política? Aí ele foi muito além. Ele começou a negociar tratados de paz por conta própria, muitas vezes ignorando as ordens que vinham do governo lá em Paris. Ele criou novas repúblicas, redesenhou fronteiras, estabeleceu novas administrações. E na parte cultural, ele se via numa espécie de missão civilizadora, chegando a enviar obras de arte italianas para a França e se apaixonando pela história da região. O ponto crucial aqui é o seguinte: a Itália foi o grande laboratório de Napoleão. Foi lá que ele testou não só suas táticas de guerra, mas também suas habilidades de governo. Ele descobriu que podia comandar exércitos, sim, mas que também podia criar leis, administrar territórios e inspirar povos inteiros. O general estava se transformando num chefe de Estado, bem ali no meio do campo de batalha. E quando ele finalmente retornou para a França, ele não era mais aquele jovem general desconhecido que tinha partido um ano e meio antes. Ele era o herói que a República Francesa estava desesperadamente precisando. Os resultados falam por si. Ele derrotou exércitos muito maiores que o dele, forçou a poderosa Áustria a pedir paz, expandiu as fronteiras da França e, ainda por cima, enviou milhões em ouro e obras de arte para os cofres vazios de Paris. Ele não só cumpriu a promessa que fez lá no começo, ele a superou de uma forma espetacular. Ele devolveu o orgulho para uma nação que estava exausta pela Revolução. E essa frase do Cronin resume tudo de forma perfeita. A campanha da Itália foi muito mais do que uma conquista militar. Foi uma jornada de autodescoberta. O jovem oficial da Córcega descobriu que existia dentro dele um gênio militar, um líder carismático e um estadista com uma visão de futuro. E o mundo estava prestes a descobrir isso também. A campanha da Itália, no fim das contas, não é só uma sequência de vitórias. É a transformação de Napoleão numa figura nacional, num líder carismático e num estrategista brilhante. Um poder novo e totalmente imprevisível tinha surgido na Europa. E a grande questão que ficou no ar foi: o que ele vai fazer a seguir? No próximo episódio, a gente segue para uma aventura que mistura glória, ciência e desastre. A campanha do Egito. Este episódio foi uma produção Mentalship com apoio de IA. Mentalship, onde o conhecimento dobra a cada informação.